A experiência de ser ignorado por uma mulher pode ser frustrante. O tempo passa, as notificações aparecem, ela está online, publicando nas redes sociais, mas sua mensagem permanece sem resposta. Esse tipo de situação pode abalar a confiança de qualquer homem, gerando dúvidas e insegurança. É comum começar a questionar o que deu errado, analisando conversas anteriores em busca de algum erro. No entanto, esse comportamento não apenas aumenta a ansiedade, como também reforça um padrão de dependência emocional. A verdade é que, na maioria das vezes, ser ignorado não tem nada a ver com o que foi dito ou feito, mas sim com os jogos psicológicos presentes na dinâmica da atração. Na conquista, muitas mulheres testam os homens. Algumas fazem isso inconscientemente, outras de maneira estratégica. Ignorar mensagens ou demorar para responder pode ser uma forma de medir a reação do outro. Se o homem demonstra desespero, ansiedade ou tenta insistir, ele automaticamente perde valor aos olhos dela. Em contrapartida, aquele que mantém a calma, continua sua vida normalmente e não se mostra afetado, transmite uma mensagem completamente diferente. Ele é um homem seguro, confiante e que não depende da aprovação de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Existem várias razões para que uma mulher ignore um homem, e nem todas indicam que ela perdeu o interesse. Algumas das possibilidades incluem teste de confiança. Algumas mulheres querem saber se o homem realmente tem segurança ou se ele se desespera quando não recebe uma resposta imediata. Falta de interesse. Em alguns casos, a mulher simplesmente não está tão envolvida quanto o homem imagina. Agenda ocupada. Trabalho, estudos, compromissos sociais e problemas pessoais podem fazer com que ela adie respostas sem que isso signifique desinteresse. Desejo de controle. Algumas mulheres gostam de testar até onde podem influenciar as emoções do outro, percebendo se ele se torna ansioso ou inseguro diante do silêncio. Independentemente do motivo, a verdade é que não importa o porquê ela está ignorando. O que realmente importa é a reação diante dessa situação. O erro que a maioria dos homens cometem diante do silêncio de uma mulher, muitos homens tentam insistir. Eles enviam uma segunda mensagem, depois uma terceira, e, em alguns casos, chegam a questionar o motivo da ausência de resposta. Esse tipo de comportamento passa uma mensagem clara: carência e necessidade de validação. A partir do momento em que um homem demonstra que está excessivamente preocupado com a atenção de uma mulher, ele perde poder na dinâmica da atração. Por outro lado, aquele que não reage impulsivamente e mantém o controle das suas emoções demonstra força e valor. E é exatamente nesse ponto que entra a estratégia correta para lidar com essa situação. Diante da ausência de resposta, a melhor ação a ser tomada é nenhuma ação. O silêncio estratégico não é um jogo infantil de ignorar alguém por vingança, mas sim uma maneira de preservar o próprio valor e mostrar que o comportamento dela não tem impacto emocional. Esse tipo de postura gera um efeito psicológico poderoso. Quando um homem não demonstra necessidade, ele se torna automaticamente mais interessante. O motivo? Pessoas desejam o que não têm certeza se podem ter. Quando um homem se mostra indiferente, a falta de resposta, ele planta uma dúvida na mente da mulher. E é exatamente essa dúvida que pode fazê-la reconsiderar o interesse. Como aplicar essa estratégia corretamente? A primeira e mais importante regra é não enviar outra mensagem. Se a mulher não respondeu, insistir apenas reforça a ideia de que o homem está disponível demais. A segunda regra é continuar a rotina normalmente. Manter-se ocupado e focado em objetivos pessoais faz com que essa situação se torne irrelevante. Além disso, manter uma presença ativa em redes sociais, demonstrando um estilo de vida interessante e independente, pode ter um efeito positivo. Isso não significa postar conteúdos forçados, mas sim compartilhar momentos que demonstrem que a vida segue normalmente. A grande diferença entre alguém que perde valor ao ser ignorado e alguém que se torna ainda mais interessante está na reação que tem diante da situação. 2 perfis, 2 resultados. Para entender melhor a diferença entre quem perde valor e quem mantém o controle, vamos analisar 2 perfis distintos.
O homem inseguro percebe que não recebeu resposta e começa a se sentir ansioso. Envia uma segunda mensagem poucas horas depois. Aguarda mais um tempo e envia uma terceira mensagem questionando o sumiço. Começa a criar teorias sobre o motivo do silêncio e se sente rejeitado. Perde completamente o interesse da mulher, que percebe sua necessidade emocional. O homem seguro e estratégico percebe que não recebeu resposta e não se abala. Não envia outra mensagem e continua a sua rotina normalmente. Sai com amigos, treina, foca nos objetivos e mantém sua vida social ativa. Depois de um tempo, a mulher nota a ausência dele e começa a se perguntar o motivo. Eventualmente, ela pode voltar a entrar em contato. E quando isso acontece, ele responde de forma calma e sem demonstrar emoções exageradas. A diferença entre os dois perfis está no controle emocional e na autoconfiança. O primeiro busca desesperadamente atenção. O segundo se coloca como prioridade. E é exatamente esse segundo perfil que atrai mais respeito e interesse. O segredo do desapego e da atração natural. A chave para não apenas evitar a ansiedade ao ser ignorado, mas também para se tornar mais atraente no processo, é não se importar com o resultado. Quando um homem percebe que sua felicidade e bem-estar não dependem da resposta de uma mulher, ele se liberta do ciclo da validação externa. Isso não significa que ele não quer a atenção dela, mas sim que ele não precisa dessa atenção para se sentir bem consigo mesmo. O desapego gera um efeito magnético. Quando um homem se comporta como alguém que tem outras opções e uma vida interessante, ele naturalmente se torna mais atraente. E esse é o ponto onde a dinâmica da atração se inverte. Mulheres são instintivamente atraídas por homens que são difíceis de conquistar. Quanto mais previsível e disponível um homem se torna, menor é seu valor percebido. Por isso, o segredo para virar o jogo quando uma mulher ignora é simples: não demonstrar qualquer sinal de desespero e continuar a vida normalmente. Ser ignorado por uma mulher pode parecer um golpe na autoestima, mas na verdade é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Enquanto muitos homens entram em um ciclo de ansiedade e busca por validação, aqueles que entendem a verdadeira dinâmica da atração usam essa situação para se tornarem ainda mais desejáveis. O segredo não está em tentar recuperá-la a qualquer custo, mas sim em se tornar um homem de valor tão alto que ela perceba que te perder foi um erro. Abordamos antes como não reagir impulsivamente e manter o controle emocional diante da falta de resposta. Agora, o foco será em como transformar esse momento em um trampolim para o desenvolvimento pessoal, de forma que ela e qualquer outra mulher veja você de maneira completamente diferente. Porque no final das contas, o homem que se torna uma prioridade para si mesmo, inevitavelmente se torna uma prioridade para os outros. O fator de atração, o que faz um homem ser desejado. A maioria dos homens comete o erro de acreditar que as mulheres se apaixonam apenas por aparência ou por palavras bem escolhidas. Mas o verdadeiro fator de atração está muito além disso. O que realmente faz um homem ser desejado é a energia que ele transmite, a confiança que ele carrega e a forma como ele se coloca no mundo. Homens que são naturalmente atraentes não precisam correr atrás, porque eles atraem naturalmente. Mas como isso é construído? A resposta está em 3 pilares fundamentais: propósito, independência emocional e escassez psicológica. Homens que têm um propósito definido são mais magnéticos. Eles têm objetivos, sonhos e não perdem tempo preocupados com pequenas distrações, como uma mulher que não respondeu uma mensagem. Ter um propósito claro faz com que qualquer necessidade de validação externa desapareça. Quando um homem está totalmente focado em seu crescimento, seja profissional, físico ou mental, sua energia muda completamente. Ele transmite uma presença forte, determinada e independente. E o mais interessante é que isso se reflete automaticamente em sua comunicação. Ele não precisa dizer que é confiante. Ele demonstra isso através de suas ações, postura e estilo de vida. Esse tipo de homem raramente é ignorado, porque sua presença é notável. Se a mulher demora para responder, ele nem percebe,
pois está ocupado demais conquistando seus objetivos. E quando ela percebe essa energia, ela começa a correr atrás. Porque a verdade é uma só: mulheres são atraídas por homens que têm um propósito maior do que elas. Homem independente emocionalmente nunca se desespera diante da rejeição. Ele sabe que seu valor não depende da resposta de uma mulher. E por isso, mantém uma postura firme, independente do que aconteça. Isso significa que ele não se abala quando é ignorado, não busca aprovação para se sentir bem, não deixa suas emoções serem controladas por fatores externos. E o efeito disso na atração é imediato. Quando uma mulher percebe que um homem não está emocionalmente dependente dela, ele se torna um desafio. E a psicologia da atração prova que quanto mais desafiador um homem é, mais ele desperta interesse. Isso não significa agir com frieza ou indiferença extrema, mas sim mostrar que, independentemente do que aconteça, ele continua sendo o mesmo homem confiante e seguro de si. Esse tipo de postura gera respeito. E respeito é a base da atração duradoura. Escassez psicológica. Como se tornar um prêmio. No mundo do luxo, produtos que são difíceis de obter possuem um valor muito maior do que aqueles que são facilmente acessíveis. E o mesmo princípio se aplica às relações humanas. Quando um homem se coloca como um recurso escasso, ele automaticamente se torna mais valioso. Se ele está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre correndo atrás, ele se torna previsível e perde valor. Mas quando ele se torna seletivo, escolhe onde investe seu tempo e energia, e não se mostra acessível para qualquer pessoa, ele cria um senso de exclusividade. Isso faz com que as mulheres o vejam como um prêmio, alguém que não está facilmente disponível para qualquer uma, e naturalmente, aquilo que é difícil de conquistar se torna mais desejado. Agora que os pilares da atração foram estabelecidos, o próximo passo é aplicar isso na prática. A melhor forma de lidar com uma mulher que ignora é não reagir e continuar evoluindo. Isso envolve algumas ações essenciais: focar em crescimento pessoal, ir para a academia, estudar, trabalhar em projetos importantes, expandir seu círculo, construir novas conexões, fortalecer amizades e não depender de uma única pessoa para preencher sua vida. Evitar redes sociais como forma de busca por validação, postar menos sobre emoções e mais sobre conquistas reais. Não demonstrar qualquer tipo de ressentimento. A ausência de resposta dela não deve gerar nenhuma reação negativa. Quando um homem adota essa postura, a dinâmica muda completamente. A mulher que antes estava ignorando começa a perceber a ausência dele. E é nesse momento que o interesse pode ser reacendido. Se ela entrar em contato novamente, a resposta deve ser calma, objetiva e sem carregar qualquer sinal de necessidade. Nada de perguntar por que ela sumiu. Nada de mencionar o tempo sem resposta. Apenas continuar a interação como se nada tivesse acontecido. Essa atitude reforça a imagem de um homem seguro, confiante e de alto valor. E, mais importante do que isso, cria um padrão mental que impede que essa situação volte a acontecer no futuro. Porque no final das contas, o objetivo não é apenas fazer com que uma mulher pare de ignorar, mas sim se tornar o tipo de homem que nunca mais precisa se preocupar com isso. Ser ignorado pode parecer um golpe na autoestima, mas para aqueles que entendem a dinâmica da atração, essa situação se transforma em uma oportunidade poderosa. Anteriormente, mostramos como recuperar o controle emocional e desenvolver uma mentalidade de alto valor. Agora, o foco será na construção de uma presença que não apenas atrai mulheres, mas que as faz lembrar de você mesmo quando você não está por perto. Esse é o verdadeiro segredo dos homens que não apenas despertam interesse, mas que se tornam inesquecíveis. O que faz um homem ser lembrado? A maioria dos homens comete o erro de tentar ser marcante através de insistência ou presença constante. O pensamento é simples. Quanto mais atenção ele der a uma mulher, mais ela pensará nele. Mas a realidade é o oposto disso. O cérebro humano não valoriza o que está sempre disponível e previsível. Ele valoriza o que é único, escasso e impactante. Isso significa que o homem inesquecível
não é aquele que está sempre presente, mas sim aquele que cria experiências memoráveis e mantém um mistério natural sobre si mesmo. E essa presença marcante é construída em 3 níveis: aparência e linguagem corporal, como ele se apresenta ao mundo; mentalidade e comportamento, como ele se posiciona e se valoriza; experiências e emoções que ele proporciona, como ele faz as pessoas se sentirem ao seu redor. Quando esses 3 elementos estão alinhados, um homem não apenas atrai, mas permanece na mente das pessoas, mesmo quando não está presente. E isso nos leva ao primeiro ponto essencial dessa construção. A comunicação não verbal representa grande parte do impacto que uma pessoa causa nos outros. Antes mesmo de um homem falar, sua presença já transmite uma mensagem clara sobre ele. E existem alguns fatores essenciais que definem essa presença. Postura, reta e firme. Ombros relaxados, queixo ligeiramente levantado e uma caminhada confiante transmitem segurança. Contato visual forte e calmo. Manter o olhar sem desviar demonstra domínio da própria energia. Tom de voz pausado e firme. Pessoas seguras falam de maneira calma, sem pressa ou hesitação. Vestimenta alinhada com a identidade. Não se trata de usar roupas caras, mas de escolher um estilo que valorize a própria imagem. A forma como um homem se apresenta visualmente não apenas influencia a forma como os outros o percebem, mas também afeta a forma como ele próprio se sente. Quando um homem se veste bem, cuida da sua postura e transmite confiança, sua energia se eleva automaticamente. Isso é fundamental porque mulheres são altamente sensíveis à energia masculina. Um homem com uma presença forte não precisa dizer que é confiante. Ele demonstra isso sem esforço. Mentalidade e comportamento. O poder do mistério e da Daisy. Autoestima. Se existe um fator que diferencia um homem comum de um homem inesquecível, esse fator é o nível de mistério que ele carrega. A maioria dos homens entrega tudo sobre si rapidamente, buscando aceitação e tentando impressionar. O homem marcante, por outro lado, compartilha apenas o necessário, deixando sempre uma curiosidade no ar. Isso pode ser aplicado de várias formas. Falar menos do que o esperado. Responder perguntas de forma objetiva, sem expor toda a sua vida de uma vez. Manter a calma e o controle em qualquer situação. A energia de um homem seguro é percebida na forma como ele lida com desafios. Não demonstrar emoções exageradas rapidamente. Atração se fortalece no equilíbrio entre interesse e desapego. O mistério cria a atração porque o desconhecido gera curiosidade. Quando uma mulher sente que ainda não conhece completamente um homem, ela continua pensando nele. E quanto mais ela pensa, mais o desejo aumenta. Esse é um dos princípios psicológicos mais poderosos da atração. Por isso, ao invés de tentar provar valor através de palavras, o homem inesquecível permite que sua presença e postura falem por ele. O que realmente faz uma pessoa ser lembrada não são apenas suas palavras ou aparência, mas as emoções que ela desperta nos outros. A memória emocional é um dos mecanismos mais poderosos do cérebro humano. E um homem que aprende a criar experiências marcantes se torna impossível de esquecer. Isso não significa que ele precisa levar uma mulher para aventuras radicais ou viagens caras. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Desafiar e provocar de maneira leve, homens que desafiam mulheres de forma brincalhona, criam uma dinâmica de atração mais forte do que aqueles que apenas concordam com tudo. Saber ouvir e criar conexões profundas. Pessoas que fazem perguntas inteligentes e demonstram real interesse nas histórias dos outros são mais memoráveis. Criar momentos inesperados, pequenos gestos ou experiências fora do comum fazem com que uma interação se torne única. Um homem que consegue despertar emoções intensas e positivas em uma mulher sempre terá um espaço na mente dela. Porque, no final das contas, as pessoas não se lembram exatamente do que foi dito, mas sempre se lembram de como se sentiram. Agora que os fundamentos foram estabelecidos, é essencial aplicá-los de maneira estratégica. Se uma mulher ignorou ou perdeu o interesse, a solução não está em insistir, mas sim em transformar a própria energia e presença para que isso nunca mais aconteça.
Isso pode ser feito seguindo alguns passos simples, porém altamente eficazes. Trabalhar a própria imagem, aparência e postura influenciam diretamente na percepção que os outros têm de um homem. Fortalecer a mentalidade de escassez. Quanto menos previsível e acessível um homem for, mais valioso ele se torna. Criar experiências que despertem emoções intensas. Pessoas se conectam com momentos únicos, e um homem que proporciona isso não é esquecido. Deixar sempre um mistério no ar. O que não é revelado imediatamente gera desejo e curiosidade. Aqueles que aplicam esses princípios não apenas deixam de ser ignorados, mas passam a ser os homens que despertam desejo sem precisar correr atrás. E esse é o verdadeiro objetivo. Ao longo deste vídeo, mostrei como lidar com o silêncio de uma mulher de maneira estratégica, sem desespero ou necessidade de validação. Foi explicado como recuperar o controle emocional, como se tornar um homem mais desejado e como construir uma presença inesquecível. Agora, nesta última parte, o foco será consolidar essa transformação. Porque não basta aprender essas lições, elas precisam se tornar parte de quem você é. O verdadeiro objetivo aqui não é apenas resolver uma situação específica, mas sim garantir que, a partir de agora, você seja sempre o homem que escolhe e não aquele que espera ser escolhido. Porque quando essa mentalidade é internalizada, nenhuma mulher jamais terá poder sobre suas emoções novamente. E o mais importante, você nunca mais será ignorado. A grande maioria dos homens vive à mercê das circunstâncias. Eles reagem ao que acontece, ao invés de assumirem o controle. Eles esperam ser notados, esperam ser validados e esperam que as mulheres decidam se estão interessadas neles ou não. Já os homens de alto valor fazem o oposto. Eles criam opções em suas vidas. Eles não investem energia onde não há reciprocidade. Eles estão sempre no comando das próprias emoções e escolhas. Isso cria um efeito psicológico poderoso. Quando um homem vive dessa forma, ele se torna um ímã de atração, porque o desejo nunca é gerado através da necessidade. Ele é gerado através do valor. A partir do momento que um homem realmente entende isso, ele nunca mais implora por atenção. E mais do que isso, ele se torna o tipo de homem que naturalmente atrai mulheres sem precisar correr atrás. Mas para chegar a esse nível, existem 3 princípios finais que precisam ser incorporados no dia a dia. Desapego total. Ao resultado, o maior erro que um homem pode cometer é basear sua autoestima na resposta de uma mulher. Isso significa que, independentemente do que aconteça, a sua confiança permanece inalterada. Ela respondeu, ótimo. Ela ignorou, tanto faz. O segredo da verdadeira atração está no fato de que mulheres são naturalmente atraídas por homens que não estão emocionalmente dependentes delas. Isso significa que, para nunca mais ser ignorado, um homem precisa internalizar uma regra simples. A atenção dela não define o meu valor. Isso não é apenas um conceito. É uma mudança profunda de mentalidade. Quando um homem para de buscar aprovação e começa a se tornar a fonte da própria validação, ele automaticamente se destaca da maioria. Esse nível de desapego faz com que as mulheres o vejam de forma completamente diferente. A maioria dos homens opera em uma mentalidade de escassez. Eles acreditam que, se perderem a atenção de uma mulher, talvez não encontrem outra igual. Essa mentalidade leva ao medo de rejeição, que por sua vez leva à busca desenfreada por validação. Mas os homens que realmente dominam a dinâmica da atração têm uma visão completamente diferente. Eles entendem que o mundo está cheio de possibilidades. Eles sabem que existem inúmeras mulheres no mundo e que não faz sentido investir tempo e energia em alguém que não demonstra interesse genuíno. Essa mentalidade muda tudo, porque quando um homem se comporta como alguém que tem opções, ele se torna automaticamente mais valioso. E o melhor de tudo? Isso não precisa ser fingido. A solução para essa mudança de mentalidade é simples: expandir o círculo social, conhecer novas pessoas constantemente, nunca se apegar a uma única opção, antes que ela demonstre merecer esse investimento. Quando um homem vive como alguém que tem opções, ele se torna uma opção desejada, construindo um estilo de vida atraente. O que realmente faz um homem se destacar
não é apenas a forma como ele reage às mulheres, mas sim a forma como ele vive sua vida. Porque a realidade é que as mulheres são atraídas por homens que possuem um estilo de vida interessante. Isso significa que um homem precisa ser alguém que, independentemente da presença de qualquer mulher, já está vivendo no seu auge. E isso envolve 3 fatores principais: aparência e autocuidado. Um homem que cuida da sua aparência, saúde e forma física transmite automaticamente uma energia mais confiante. Propósito e ambição. Um homem focado em seus objetivos transmite uma presença magnética. Vida social ativa e divertida. Homens que sabem se divertir e curtir a vida sem depender de ninguém são naturalmente mais desejáveis. Essa é a diferença entre um homem que apenas reage às circunstâncias e um homem que cria a própria realidade. E essa diferença é o que define quem será ignorado e quem será desejado. Se tudo o que foi ensinado até aqui for aplicado de maneira consistente, algo incrível acontece. Você nunca mais precisará se preocupar com uma mulher que te ignora. Você nunca mais sentirá ansiedade por uma resposta. Você nunca mais se verá em posição de desvantagem. Isso acontece porque agora você é um homem no controle total da sua própria vida. E a grande ironia, quando um homem se torna emocionalmente independente, as mulheres começam a correr atrás dele naturalmente, porque o desejo feminino é ativado pelo valor que um homem projeta, não pela necessidade que ele demonstra. Por isso, a conclusão de toda essa narrativa é simples: seja o homem que tem opções, seja o homem que é um prêmio, seja o homem que vive sua vida no auge, independentemente da presença de qualquer mulher. E quando essa transformação acontece, você nunca mais precisará lidar com a frustração de ser ignorado, porque a partir de agora, é você quem escolhe. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando, porque esse é apenas o começo de uma transformação definitiva. Se você quiser, se inscreva no nosso canal para fazer parte desse grupo de homens que querem se destacar entre os outros. Mas se você não quiser se inscrever, não tem problema. Vá em frente e seja feliz, e não esqueça: não seja mais um na multidão.